Olá a todos, bem-vindos ao canal do Mocho. Vou então neste vídeo resolver uma questão relativamente à resolução de problemas sobre funções, mas recorrente às capacidades gráficas da calculadora. O problema é o seguinte: considera a função f definida por f de x igual a menos 0,5x ao cubo, menos 0,5x quadrado, mais 4x, mais 6. Sabemos que O é a origem do referencial, tudo bem. O ponto A é o ponto de interseção do gráfico da função f com o eixo OX. Isto terá, obviamente, interseção com o eixo OX. Isto, obviamente, serão zeros, né? Serão zeros da função, são as interseções com o eixo do x. O ponto A há de ser um desses zeros, mas aquele que se situa mais próximo da origem. O ponto B é o ponto de interseção do gráfico da função com a reta bissetriz dos quadrantes pares. Quer dizer, esta bissetriz dos quadrantes pares é exatamente aquela reta que divide os quadrantes pares, ou seja, o segundo e o quarto quadrante, cuja equação é simplesmente y igual a menos x. E desta interseção, o B é aquele ponto da interseção onde tem ordenada negativa. Isto implica que se situa então o B estará no quarto quadrante, porque quer dizer, se eu tenho aqui a bissetriz dos quadrantes pares, né, que me faz isto, tenho aqui a função, quer dizer, a função pode tocar ali várias vezes nessa bissetriz, interseta, por exemplo, neste caso 3 vezes, mas das 3 interseções com a bissetriz, eu quero aquela que tem ordenada negativa, o y é negativo. Então, quer dizer, qualquer interseção aqui no segundo quadrante, o y seria positivo, né? Seria então esta, né? Onde a imagem é negativa, onde a ordenada é negativa. Determina então a área do triângulo OAB. Temos aqui informação sobre os 3 pontos. Né? O é a origem do referencial. O ponto A é então o zero da função, mas aquele que se situa mais próximo da origem. O ponto B é uma das interseções com a bissetriz dos quadrantes pares, mas aquela tem ordenada negativa. Tudo bem, na sua resposta vamos ter que recorrer à calculadora para fazer isso. Na sua resposta deve reproduzir o gráfico da função. Se tiver necessidade de visualizar na calculadora, devidamente identificado, incluindo o referencial, indicar então as coordenadas dos pontos A e B, arredondando-as se necessário às centésimas, desenhar o triângulo OAB assinalando os pontos que representam os vértices e depois, obviamente, apresentar o resultado pedido, que é a área desse mesmo triângulo. Para resolvermos isto, vou então recorrer à aplicação da calculadora que tenho aqui no meu computador, que neste caso é TI, aqueles que têm a Inspire, quer dizer, a ideia é a mesma, terão outras funções na vossa máquina, como é óbvio. Vou então marcar a função, né? Escrever aqui a função, que é menos 0,5x ao cubo. Depois tenho menos 0,5x ao quadrado, mais 4x, mais 6. Vou ver o gráfico, né? Cá está então a função f. Quer dizer, porque já sei que vou ter que calcular aqui os zeros e interseções e depois isto fica assim um bocado. Se o gráfico for muito estreito, né? Se estiver aqui muito estreito, fica um bocado difícil a manipulação. Vou então fazer uma redução aqui da janela relativamente ao x da função, às abscissas. Então, quer dizer, se o x mínimo e o x máximo era menos 10 a 10, vou então colocar de menos 5 a 5, apenas para ter uma visualização melhor do gráfico. Ok. Quer dizer, agora vou perceber onde é que estão os pontos. Quer dizer, o ponto O é a origem diferencial, tudo bem, está ali. O ponto A é um ponto de interseção do gráfico da função f com o eixo x é um zero. Né? Olhando para isto, a função tem aqui dois zeros. Mas dos dois zeros, quer dizer, é aquele que se situa mais próximo da origem. Quer dizer, tem aqui este zero, tem aqui este. Este parece-me que seja mais ou menos 3 e este é menos 1, menos 2. Está entre menos 1 e menos 2. Obviamente, aquele que está mais próximo da origem é exatamente aqui este zero. Então, o ponto A estará exatamente aqui. E vou então já pedir. Quer dizer, vou já pedir para poder desenhar. Então, para pedir o zero, vou aqui second e vou ali aos cálculos. Peço ali então a segunda opção, que é zero da função. Quer dizer, ele aqui pede-me que dê um pouco à esquerda desse zero.
Então ando aqui com o cursor até me situar aqui um pouco à esquerda desse zero, está bom ali. Clico no Enter, agora ele pede-me aqui um pouco à direita do zero. É para tentar enquadrar, né, o zero. Já está. Então Enter, depois manda adivinhar. Não sei porque, quer dizer, deve brincar. Então pedimos e temos que o zero, quer dizer, é x igual a menos 2, a função toma zero. Então vou já desenhar aqui o gráfico, né, apenas com aquilo que sei. Quer dizer, tenho então assim. Vou, vou então perceber aqui e exatamente faz uma curva, de passar ali e depois cai. Ok. Vou então aqui. Quer dizer, a função vem assim cá de cima, toma ali o valor zero, em menos 2, depois sobe, vem cá acima e depois cai. É mais ou menos. Talvez seja melhor reduzir isto aqui um pouco, porque depois vou ter ali uma interseção e depois começar a ficar aqui um pouco, quer dizer, sobe e depois vem assim. Tudo bem. O ponto A está aqui. Aqui está então o ponto A, quer dizer, o ponto A terá de coordenadas menos 2, 0. Aqui devem identificar o referencial, né? É o x ou y. Repara que o ponto O é exatamente a origem, né? O ponto O estará aqui, estará exatamente aqui na origem. Há de faltar aqui terminar então o ponto B. Tem que identificar o gráfico, né? Tem que dizer que esta aqui é então a função f. Vamos ver então onde é que está o ponto B. Vou pedir, não sei o que é que está aqui a fazer, mas pronto. Fazer aqui gráfico. Agora, o ponto B é o ponto de interseção do gráfico da função f com a bissetriz dos quadrantes pares. Então, quer dizer, vou fazer aparecer aqui no referencial essa mesma bissetriz, né? Que eu tenho que procurar as interseções da função com essa bissetriz. A bissetriz quadrantes pares tem de equação y igual a menos x. Então, cria ali outra equação, y igual a menos x. Olho, quer dizer, a bissetriz interseta o gráfico aqui em 3 pontos. Aqui nestes dois e depois ali no terceiro. O ponto B é exatamente destas três interseções a única, né, que tem ordenada negativa. O y é negativo. Então, quer dizer, o ponto B terá que ser aquele. Então, vou tentar desenhar aqui. Vou passar aqui a reta, então, bissetriz dos quadrantes ímpares. Há de tocar aqui assim duas vezes e vai intersetar a função aqui neste ponto. Identificar então que esta é a reta de equação y igual a menos x. Interseta então aqui a função neste ponto e aqui está o b, tal que a ordenada, né, é negativa. O y de b é então negativo. Tudo bem. Agora preciso das coordenadas do ponto B, obviamente. Então terei que ir aqui, vou à máquina, né? E vou pedir à máquina a interseção da função com a reta, com a bissetriz quadrantes pares. E então vou aqui, second, vou aos cálculos e vou pedir aqui interseção. Clico no Enter, quer dizer, a primeira curva, né? Aqui é esta função, aproxima ali da zona de interseção. Clico aqui no Enter e a segunda há de ser então na reta, né? Neste caso na bissetriz quadrantes pares. Manda-me adivinhar, né? E diz-me ali que a interseção é esta. Onde o x é igual a 3,236, quer dizer, temos de fazer um arredondamento, caso seja necessário, neste caso é às centésimas, temos de ficar com duas casas, quer dizer, 3,23, à frente do 3 vem um 6, então o 3 sobe para 4, isto vai ficar aproximadamente 3,24. Obviamente, se pertence à bissetriz quadrantes ímpares, o y é simétrico do x, então terei aqui 3,24 e menos 3,24. Estas são as coordenadas do ponto B. 3,24 e depois menos 3,24. Tem então aqui as coordenadas do ponto B. Agora reproduzir, está tudo, indicar as coordenadas da A e B, está tudo, arredondando, está certo.
Desenhar agora o triângulo, quer dizer, o triângulo é este triângulo. AO, né? E depois vem aqui a B, e depois de B, quer dizer, vai ter que fazer ali a ligação ao ponto A. Temos então aqui o triângulo, que é este triângulo que está aqui a vermelho. A este triângulo vamos ter que determinar então a sua área. Quer dizer, e a área do triângulo AOB, né? Quer dizer, há um triângulo é simplesmente a base vezes a altura. A base vou então considerar como sendo AO. Será então a medida da O. Vezes a altura. E repara que a altura, quer dizer, a altura aqui do triângulo tem que ser medida do ponto mais alto, né, do vértice, na perpendicular em relação à base. Então, quer dizer, a altura do triângulo será aqui isto. Né? Terá que ser. Quer dizer, eu posso então dizer que a altura do triângulo será o y, né, será exatamente ordenada do ponto B, mas em valor absoluto. Ok? Posso então colocar aqui será ordenada do ponto B, mas em valor absoluto, porque aqui vai-me dar negativo, né? Aqui marcaria menos 3,24 e como estamos a fazer um cálculo de uma área, é uma medida, terá que ser positiva. Isto então a dividir por 2. Quer dizer, isto agora é só fazer cálculos. Ficarei aqui A ou B igual à distância da A até O. Se o A tem então aqui coordenadas menos 2, 0, né? Aqui estaria 3,24. Menos 2, 0, então a distância da A até O são exatamente igual, é igual a duas unidades. E depois o Y do ponto B, vezes em valor absoluto, né? Teria então o valor absoluto de menos 3,24. Depois tudo é dividido por 2, quer dizer, isto até corta. E nem tenho que fazer grandes cálculos. Então tenho que a área do triângulo AOB é exatamente igual a menos 3,24. Eu não sei se isto está em centímetros, não temos aqui nenhuma unidade específica. Menos não, quer dizer, é o valor absoluto. O valor absoluto não pode ser menos, uma área não pode ser negativa. Então fica igual a 3 a 3,24 unidades de área. Então tenho aqui a área do triângulo que me foi pedida, arredondada, obviamente, às centésimas. Fica então aqui a sugestão de resolução para este exercício com a calculadora. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.